Olá, amados, estamos juntos mais uma vez e é motivo de alegria. E nesse espírito de adoração, de louvor, eu te convido a você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos 47. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Então diz assim, os Salmos 47: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Aleluia, irmãos. É motivo de nos alegrarmos, é motivo de nós cantarmos com alegria a um Deus soberano, a um Deus criador dos céus e da terra. E esse Deus, Ele quer fazer parte da tua vida, irmão. Esse Deus, Ele quer ter comunhão com você. Pois eu te convido nesse momento a cantar, a bater palmas, a dar gritos de alegria para esse Deus maravilhoso. Vamos louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós te entregamos o nosso ser. Nós te entregamos os nossos corações. Nós te entregamos as nossas casas. Nós te entregamos as nossas saúdes, Senhor. Nós te entregamos. Somos frágeis, mas estando na tua presença somos fortes, porque o Senhor é um Deus poderoso. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo verão pessoas para para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Irmãos, Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim, irmãos. O povo que ele cuidou, o povo que ele amou, pois foi o mesmo povo que disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o.
Mas eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, irmãos. Esse Deus, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, esse Cristo, Ele está vivo. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer fazer parte da sua casa. Ele quer ir para o trabalho com você. Ele quer estar em todos os momentos com você. Esse Jesus, Ele vive, irmãos. Esse Jesus que foi crucificado, morto, chicoteado, Ele vive. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus, irmãos. Louvado seja o nome dEle, no céu e na terra, para o todo sempre. Estava morto, Salvador.
adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Cantamos aleluia para sempre. Somos alegres, nossa alegria está no Senhor, pois estamos aqui por intermédio de Jesus, pelo Espírito Santo derramado em nós, pela vida com Ele, pelo relacionamento com Ele. Ele te chama para perto, Ele está vivo, Ele está entre nós, Ele está aí na tua casa, você adorando ao Senhor em espírito e em verdade, para sempre, Senhor. Declare, para sempre Ele vive. Declare a Ele, declare. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, porque Ele vive. Nós cremos no amanhã, porque Ele vive. Glória a Deus. Amém. Que boa notícia, irmãos. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Eu te convido a cantar bem forte, nesse mesmo espírito de adoração. Vamos cantar, o Jesus Ele vive, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Vamos louvar. Com alegria, cante com seu filho, cante com seu esposo, com a sua esposa. Chame a vovó, chame o vovô. Vamos louvar, vamos adorar. Jesus está vivo, irmãos. Jesus está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ele mora no teu coração. Ele quer morar nos nossos corações. Ele está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei,
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bata palmas para Jesus, irmãos, bem forte. Louvado seja o nome dele, louvado seja o nome dele, no céu, na terra. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Nós estamos alegres. Continuamos nessa mesma alegria nas ofertas e nos dízimos. Que possamos dizimar com alegria. Que possamos dar a primícia para o Senhor. O primeiro você possa dar para o Senhor. Entregar a Ele com alegria. Tire todo o pesar, mas entregue com alegria. O Senhor quer de mais valioso, além de finanças, o Senhor quer o seu coração. Ele quer que você dê o seu coração a Ele, porque Ele vive, porque Ele pagou um preço por você, e Ele quer que você pague um preço por Ele. Dê a sua vida a Ele, nesse momento de oferta, mas entregue a Ele as suas primícias, aquilo que mais importante, entregue a Ele, entregue a sua casa, entregue os enfermos, entregue os seus vizinhos nas mãos do Senhor, oferte a Ele tudo. Mas nesse momento de dízimos e de ofertas, você possa ofertar com alegria. Na descrição do vídeo tem o Pix, que você pode estar fazendo a transferência. Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Sopra
pelos dízimos e ofertas. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, nossos dízimos e ofertas, que o Senhor possa direcionar, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós te colocamos também as pessoas que dizimaram, que ofertaram, que o Senhor possa estar continuando suprindo, Senhor, todas as necessidades. E em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Eu gostaria de chamar agora o pregador da noite, o nosso irmão Osmar, e eu te convido também a orar pela vida do nosso irmão. Estenda sua mão, por favor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos, Senhor, a vida do teu servo, Senhor. Nós te colocamos a casa dele, nós te entregamos, Senhor, a vida, a casa, os filhos, as suas finanças, Senhor, nós te colocamos, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor. E que nesse momento, Senhor, ele continue sendo boca tua, Senhor, para dizer aquilo que tu quer que seja dito para a tua igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Nesse espírito de alegria, de comunhão, de amor, que nós estamos essa noite aqui, para que a gente possa estar sendo usado por Deus. Essa é a palavra, para que Deus possa nos usar essa noite e que nós possamos trazer uma mensagem assim de edificação, uma mensagem que a gente possa estar crescendo a cada dia mais, né, na obra do Senhor. Bom, nós vamos trazer hoje, os irmãos já podem ir aí das suas casas já, abrindo as suas Bíblias lá no livro de João, lá no capítulo 17. Então, Evangelho de João, capítulo 17. Enquanto os senhores vão abrindo aí a sua Bíblia, eu queria fazer uma menção aqui sobre esse capítulo 17. Tá? Eu queria que a gente olhasse hoje esse capítulo da seguinte forma. Jesus, ele estava ali, desde o capítulo 14 até esse capítulo 17 de João, ele vem se despedindo dos discípulos. E nesse capítulo 17, ele faz assim uma grande intercessão pela futura igreja. Então, quando a gente começar a ler esse capítulo daqui a pouco, que a gente olhe ele com esta ótica. Jesus Cristo fazendo uma oração, tá? Inclusive, é importante mencionar, em todo o Evangelho, do que está escrito, essa é, de longe, a maior oração que Jesus Cristo fez, né, nos Evangelhos. Tá? E nós vamos ler esse capítulo todo, 17, com essa ótica de que Jesus estava orando, tá certo? Pela sua igreja futura. Igreja da qual eu tenho aqui a honra de dizer que nós fazemos parte. Eu e você. Temos a honra de dizer que fazemos parte desta igreja pela qual Jesus estava orando. Tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Também. Lá em João 17. E eu vou dividir ela, assim, esse versículo, em 3 partes. Quando Jesus ora por si mesmo, quando Jesus ora por seus discípulos e quando Jesus ora por todos os crentes, por todas as pessoas que viriam a acreditar, tá, no seu nome. Bom, vamos lá. Amém? Amém ou misericórdia aí? Eu vou fazer do jeito que a gente faz aqui no culto presencial. Aí vocês escrevem lá no chat assim, amém, ou então misericórdia, irmão. Bom, vamos lá. Jesus ora por si mesmo. Ele diz assim, depois de ter falado em todas essas coisas, Jesus levantou o olhar para o céu e disse, Pai, chegou a hora. Revela a glória do teu Filho para que ele te possa dar também glória a ti. Porque lhes deste autoridade sobre cada ser humano em toda a terra.
Ele dá a vida eterna a todo aquele que tu lhe confiaste. E a vida eterna significa conhecer-te a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Trouxe-te glória aqui na terra, trazendo o que me deste a fazer. E agora, Pai, dá-me a glória que eu tinha junto de ti, antes do mundo existir. Bom, segunda parte, Jesus ora agora pelos seus discípulos. Revelei-te a estes homens. Eles estavam no mundo, mas depois deste-me-os. Foram sempre teus, e tu deste-mos e têm obedecido à tua palavra. Agora sabem que tudo o que tenho provém de ti, porque lhes transmiti as ordens que me deste. E eles aceitaram-nas, e sabem de certeza que eu desci à terra vindo de ti, e creem que tu me enviaste. Peço não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque te pertencem. E todos eles, uma vez que são meus, pertencem a ti também. E tu nos tornaste a dar com tudo o mais que é teu. E assim eles são a minha glória. Agora vou deixar o mundo e deixá-los também, para ir para junto de ti, Pai Santo. Pai Santo, guarda sob o teu cuidado todos aqueles que me deste, para que permaneçam unidos, como nós estamos unidos. Durante o tempo que aqui estive, tenho conservado seguros em teu nome todos estes que me deste, guardando-os de modo que nenhum se perdeu, exceto aquele que tinha de perder-se, conforme predisseram as Escrituras. E agora vou para junto de ti. Disse-lhes muitas coisas, enquanto estive com eles, para que ficassem cheios da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo quer-lhes mal. Porque não se adaptaram ao mundo, como eu também nele não tenho lugar. Não te peço que os tires do mundo, mas que os conserves a salvo do maligno. Eles não são parte deste mundo, como também eu não o sou. Torna-os santos, ensinando-lhes as tuas palavras da verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E em benefício deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E a terceira parte da oração de Jesus, ele ora agora por todos os crentes. Ele ora, irmão, agora por mim e por você que está aqui me ouvindo. E ele diz assim: não oro só por estes, mas também por todos os futuros crentes que venham a mim, pelo testemunho que estes derem. E a minha oração por todos eles é que estejam unidos, como tu e eu o estamos. Pai, para que assim como estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que possam ser um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. E tudo perfeito num só, para que o mundo saiba que me enviaste e compreenda que os amas, tanto como tu me amas a mim. Pai, quero tê-los comigo, aqueles que me deste, para que possam ver a minha glória. Essa glória tu me deste porque por me amares antes do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabes que tu me enviaste. Revelei-lhes o teu nome e continuarei a revelá-lo,
para que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja também. Amém, irmãos? Eu queria fazer aqui uma oração antes da gente começar a falar. E eu queria, ó Deus, nessa noite te entregar, Pai, mais uma vez a minha vida, como tenho feito todos os dias da minha vida. Quero te entregar a vida de todas essas pessoas, de todos esses crentes, Pai, pelos quais tu oraste aqui na tua palavra, Senhor. E quero te pedir, Santo Deus, essa noite nos alimenta, como tu tens nos alimentado todos os dias de nossas vidas. Preenche, Pai, o nosso espírito, Senhor, com o teu Santo Espírito, e nos ensina, Pai, essa noite com a tua palavra. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse capítulo que nós estamos lendo aqui, João 17, que é uma linda oração feita por Jesus, tá? Onde ele ora pela sua vida, porque ele estava ali naquele momento, nas vésperas de ir para a cruz. Ele estava ali, de certa forma, pedindo assim: Deus, me fortalece, Senhor. Pai, dá-me coragem para que eu consiga completar a obra para a qual tu me enviaste. Ele está ali orando por ele também, mas ele ora pelos seus discípulos, né, que é onde vai se conhecer, onde vai se iniciar a igreja de Cristo, e ora também por mim e por você e por muitos outros que serão alcançados, tá, pela palavra de Deus. Amém? E esse momento, irmãos, é como nós estamos vivendo agora, o período da Semana Santa. É como se fosse no início dessa semana, uma semana ali que, né, da caminhada final de Cristo indo para a cruz, tá? Onde ele estava sendo levado para a cruz. E nesse momento ele preparava ali o coração dos discípulos, porque, como a gente diz, as cenas dos próximos capítulos, né, elas serão muito fortes, tá? Bom, o Evangelho de João. Bora um pouco contextualizar aqui, como diz o meu irmão Samuel, vamos, né, nos situar aqui dentro da palavra de Deus, vamos contextualizar. E João, esse livro, esse Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja de Jesus. Ele foi focado para os cristãos, tá certo? E ele foi escrito ali mais ou menos 90 depois de Cristo, tá? Bom, o Evangelho de João, se hoje alguém me perguntasse assim: irmão, tu tem quantos anos já de igreja? Né? O povo gosta de saber disso, né? O pessoal gosta de perguntar isso para a gente. Eu, sinceramente, acho que já tenho uns 10 a 11 anos, por aí assim, né? Já estou ficando um crente velho já. Bom, mas se alguém me perguntasse hoje, por onde é que eu começo a ler a Bíblia? Há muito tempo atrás, se alguém me perguntasse, começa lá do começo, lá de Gênesis. Mas hoje, se alguém me procurasse, eu indicaria que começasse pelos evangelhos e, em especial, se pudesse, pelo Evangelho de João, tá? Mas por que isso? Nós vamos fazer aqui uma sequência para que a gente tenha um entendimento melhor. Porque, irmãos, a gente precisa entender qual é a grande obra de Deus. A grande obra de Deus. E essa grande obra de Deus, a gente começa a ter uma compreensão e um entendimento dela quando a gente começa a ler os evangelhos. Um dos 4 evangelhos, né, em especial os 4, tá? E, irmão, me dê mais ou menos uma sequência lógica para eu entender essa obra de Deus, para eu entender a Bíblia.
eu indicaria que você lesse os evangelhos depois, todo o Novo Testamento, e somente a partir daí você partisse para o Velho Testamento. Mas hoje a gente vai fazer um passeiozinho rápido e breve aqui para a gente entender melhor isso aí. E esse Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja, por quê? Porque naquela época, nesse período aí de mais ou menos 90 anos depois de Cristo, nesse período, a igreja de Jesus, ela vinha sofrendo muita perseguição de Roma. Ela estava sendo muito perseguida, muito bombardeada, e que se não bastasse isso, se não bastasse toda essa perseguição que ela estava sofrendo, né, de Roma, inclusive naquela época o imperador de Roma se intitulava o próprio Cristo, né? Ele se considerava, se deu esse título, né, de o próprio Cristo, o Filho de Deus, tá? E por isso ele perseguia os cristãos. Se não bastasse isso, a igreja também ela estava sendo bombardeada por todos os ventos de doutrinas, de ensinamentos estes que eram totalmente contrários à doutrina da verdade, né, que é essa que nós professamos, essa fé, né, que é a gente possa entender que nesse período que nós estamos vivendo agora, a gente entenda que Jesus, ele veio ao mundo, ele padeceu pelos nossos pecados, ele sofreu, ele pagou todos os nossos pecados, o meu e o seu pecado, tá certo? Morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, tá certo? E hoje ele vive e reina para sempre, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Para que a gente entenda, isso aí é o resumo, para que a gente entenda esse resumo, é importante que a gente volte um pouquinho, né, alguns capítulos atrás. Então eu queria convidar os irmãos para que a gente abrisse a nossa Bíblia lá no livro de João 1, lá no capítulo 1. No 1, sim, no 1. João 1, deixa eu abrir a minha bem aqui. E ele diz assim, irmãos, lá em João 1, quem quiser acompanhar aí pode acompanhar, do lado de lá. Ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Pronto, só até aí. Tem outras traduções que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? É a mesma coisa. Mas o verbo, a palavra, é a mesma coisa? Sim. Como foi que Deus criou o mundo? Ele dizia: haja luz, e veio a luz. Haja é um verbo. Vocês estão entendendo? Ele proferia o verbo, tá? E ele diz aqui em João 1 que no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Bom, eu queria, nesse momento, lançar aqui um questionamento para os irmãos. Irmãos, ninguém nunca viu Deus face a face. Assim, eu nunca vi, vocês nunca viram, tá? E nem os discípulos, nem os apóstolos nunca viram Deus face a face, tá? E como é que a gente conhece Deus? Como é? A gente conhece Deus através da sua palavra. Como é que eu sei que esse Deus, que eu acredito, que eu confio, que eu deposito as minhas confianças, esse Deus que toda vez que eu me alegro, eu agradeço a Ele, toda vez que eu estou aflito, eu recorro a Ele, esse Deus que faz parte de todos os momentos de nossa vida. Como é que eu sei que Ele existe? Através da sua palavra. Certo? Vocês concordam?
Amém? Amém. Bom, então eu vou fazer esse questionamento. Então, quem é a palavra de Deus? Responde aí, irmão. Bota aí no chat aí. Responde aí agora aí. Você pode responder aí no YouTube. Quem é a palavra de Deus? Bom, se alguém disse a Bíblia, tá certo. Mas se alguém disse que a palavra de Deus é Jesus, também está certo. Como é isso? A palavra de Deus é Jesus? Vamos voltar aqui para João de novo, como a gente estava lendo? No João 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele era o verbo, ele é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Tá? Então Jesus, irmãos, ele é a própria palavra de Deus. Eu vou mais à frente aqui em João 3, ele diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Irmãos, isso quer dizer que eu queria chamar um alerta aqui, deixar um alerta para vocês agora, daqui para frente. Espera aí, vamos fazer aqui uma analogia. Se a Bíblia é a palavra e se Jesus também é a palavra, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você não encontra Jesus só nos evangelhos. Você não encontra Jesus só no Novo Testamento. Você encontra Jesus em toda a Bíblia. Jesus, ele está lá em Gênesis, Jesus está em Números, Jesus está em Isaías, Jesus está em Salmo, Jesus também está lá no Apocalipse, lá no final. Mas se ele está lá, eu queria deixar um alerta para você essa noite. Depois que eu tive assim, esse entendimento, essa revelação de Deus, parece que eu consigo ler a Bíblia com uma nova visão, eu consigo ter mais revelação de Deus. E eu queria deixar aqui para vocês hoje esse ensinamento. Toda vez que você for ler a Bíblia, rapaz, tu está lendo a Bíblia lá em Abraão, tu está lendo a Bíblia, mas tu está procurando onde é que Jesus está ali no livro de Abraão. Eu estou lá em Isaías, mas eu estou procurando aqui, estou lendo e identificando onde é que a Bíblia está se referindo a Jesus Cristo. Quando eu digo Jesus Cristo, ele é o ator principal de toda a obra, essa grande obra de Deus. Tá? Bom, para a gente entender isso melhor, nós vamos ter que voltar mais um pouquinho ainda. A gente começou lá em João 17, a gente voltou para João 1, agora a gente vai voltar lá para Gênesis 1. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu aqui, Gênesis 1. Os irmãos podem ir procurando aí. Porque para a gente entender por que isso, para a gente entender essa grande obra de Deus, a gente tem que voltar lá para o início, lá para o princípio. Tá? Eu vou só voltar bem aqui e relembrar que no livro de João 1, ele dizia que no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, João afirma categoricamente aqui que Jesus estava com Deus lá no princípio. Lá em 17, agorinha quando a gente estava orando, em alguns versículos aqui, Jesus afirma também categoricamente que ele estava com Deus lá no princípio. Inclusive aqui na parte onde ele ora, para ele mesmo, quer ver? Deixa eu ver aqui.
Lá no 17:5 ele diz assim: e agora, Pai, dá-me a glória que eu tinha junto de ti antes do mundo existir. Tá certo? Bom, então vamos lá para o princípio. Vamos lá no início, lá em Gênesis 1. O que diz lá no princípio? Gênesis 1, né, versículos 1 e 2, diz assim: Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá em Gênesis 1, 26, continua assim: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, irmãos, nesses primeiros versos, lá no início, onde tudo foi criado, a gente percebe alguns detalhes importantes. Primeiro, que Deus não estava sozinho, porque quando Ele criou o homem, Ele usa o verbo na terceira pessoa, né? Como é? Na primeira pessoa do plural. Ele usa o verbo na primeira pessoa do plural. Ele diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem. Olha só. Ele poderia dizer assim: eu vou fazer o homem à minha imagem. Mas não, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, ou seja, o Deus triuno, né? O Deus que é um e é três. Mas espera aí, quem era que estava lá com ele? Lá no 1 e no 2, ele diz assim, ó: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a gente já tem a convicção que estava lá Jesus Cristo, já temos a convicção que estava lá no princípio o Espírito Santo, e temos a convicção que Deus também estava lá. Tá? Então, no princípio, Jesus Cristo já estava lá com Deus. Amém? Por isso que é bom a gente voltar no Antigo Testamento, depois que a gente já tem algum entendimento sobre o Novo Testamento. Perfeito. E para a gente entender a grande obra de Deus, eu já venho falando isso já 3 ou 4 vezes, é importante que a gente entenda o que foi que aconteceu aqui em Gênesis. Bom, ele diz assim, lá em Gênesis 3:15. Ele dizia, ele deu uma determinação, perdão, não é Gênesis 3:15, em Gênesis 3. Ele deu uma determinação ao homem, que ele, a Adão, que ele poderia comer de qualquer fruto, de qualquer árvore lá do paraíso, mas que ele não poderia se alimentar do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá em Gênesis 3, né, ainda, o homem caiu em tentação, né, ele comeu do fruto que não poderia comer, ou seja, ele desobedeceu a Deus. E, gente, isso é tão grave porque em diversas passagens da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, Jesus diz que aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Então, quando você desobedece a Deus, consequentemente, você não está, né, em harmonia com Deus. E sabe o que aconteceu? De imediato, né, Deus expulsou, né, o homem do paraíso. Expulsou Adão e Eva do paraíso. Sabe por quê, gente? Porque Deus não tem comunhão com o pecado.
E ali no paraíso eles viviam uma vida de comunhão. Era Deus, Jesus, o Espírito Santo e o homem. Viviam uma vida integrada em comunhão com Deus. Entretanto, quando ele comete esse pecado de desobedecer a Deus, ele perde aquela ligação, né, com Deus. E agora, como é que o homem conseguiria restaurar essa aproximação com Deus? Irmãos, não tem nada que eu possa fazer nesse mundo, nada. Eu posso dar comida aos pobres, eu posso alimentar, eu posso ajudar os necessitados, eu posso fazer o que eu fizer, eu posso me cansar, poderia parar agora, nos meus 47 anos, de fazer tudo que eu tenho feito e me dedicar à filantropia, a dedicar a minha vida aos pobres, mas nada que eu fizer restaura essa minha ligação, essa minha aproximação com Deus. Nada. Então, Deus fez um plano assim maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente não iria conseguir. Vocês lembram do episódio do jovem rico? Ele chegou para Jesus Cristo e disse, né, que o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus. Ali, gente, em outras palavras, Jesus Cristo disse para ele assim, meu filho, nada que tu fizeres, nada vai te fazer entrar no reino dos céus. Nada pelas tuas obras, nada pelo teu mérito. Deus disse assim, Deus sabia que o coração daquele jovem estava ligado à riqueza, ao dinheiro. Então ele disse assim, rapaz, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Sabe por quê? Ele disse assim, em outras palavras, a única coisa que pode te salvar é se tu me amares, se tu me confessares como teu Senhor e Salvador. Bom, ele não conseguiu, né? Na história do jovem rico, ele não conseguiu, né, se desligar ali, né, o seu coração, né, das suas riquezas. Perfeito. Então, lá em João 3,15, o Messias, ele iniciou, né, nosso Deus iniciou um plano de redenção, um plano de salvação. É conhecido ali como fosse assim o proto do Evangelho, como fosse o embrião, o início, ou um resumo, né, do Evangelho, né, de Cristo. Aonde ele diz, lá em 3,15, né, que a semente da mulher iria pisar, né, esmagar a cabeça da serpente. Perfeito. A coisa era tão séria, irmãos, que daí para frente, no Antigo Testamento, toda mulher que estivesse grávida, que daí fosse nascer um filho, ela sempre estava esperando que o seu filho fosse o Filho de Deus. Tá? Bom, perfeito. Quando a gente começa a voltar e buscar Jesus Cristo aqui dentro do Antigo Testamento, a gente começa a ter a revelação, né, da salvação. A gente começa a perceber que Jesus é a palavra. Tá? Para a gente já ir encerrando, se aproximando do fim, né, o tempo hoje é mais restrito, eu queria já nos aproximar aqui da nossa conclusão. E ela diz assim, lá no verso 24, voltando aqui para João 17, né, que é o texto base onde a gente começou a nossa pregação, ele diz assim, no verso 24, Pai, quero tê-los comigo, aqueles que me deste, para que possam ver a minha glória. Essa glória que tu me deste por me amares antes do princípio
do mundo, né? Ou seja, ele reafirma que ele estava lá no início com Deus e que tudo foi feito por ele, para ele e por intermédio dele. Bom, então, irmãos, este é o firme fundamento da nossa fé. E um detalhe, nesse período da Semana Santa, pelo menos quando eu era criança, gente, era um período assim de tristeza, porque Jesus morreu. É aquele período onde a gente ninguém poderia brigar com ninguém, o pai não batia na mãe não, perdão, não batia no filho, né? Tinha todo um ritual, tá? E eu queria dizer para os senhores o seguinte: ele não é um período de tristeza, muito pelo contrário. É um período, irmãos, que nós devemos nos alegrar, é um período que nós devemos estar felizes, porque bem aqui na cruz se concretizou essa obra de Deus que iniciou lá em Gênesis 3, lá no capítulo 3, tá? Aonde Deus, ele sabendo que nada eu posso fazer para me salvar, nada eu posso de bom possa sair de dentro de mim, ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse ali na cruz, para que padecesse pelos meus pecados, mas que ele ressuscitou, gente, no terceiro dia ele está vivo. O meu Cristo, o seu Cristo, ele está vivo, ele vive e reina. Ele está à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, reinando para todo o sempre. E sabe o que é interessante? É que quando ele orou por mim e por você, sabe o que ele disse? Ele pediu a Deus que nós vivêssemos em união, em unidade, que nós entre nós irmãos, pudéssemos ser unidos, e que nós também tivéssemos unidade com Ele, com Cristo, porque Ele tem unidade com Deus. Então, a partir daqui, no dia que você, irmão, disse: eu aceito Jesus, eu aceito na minha vida, no dia que Ele te disse, que você confessou para Deus os seus pecados, Ele te restaurou, tá? E hoje, irmãos, eu tenho uma boa notícia para te dar, que você tem a promessa da vida eterna. Eu tenho a promessa da vida eterna, aleluia, Senhor, glória a Deus. Nós temos a promessa de viver, de ser um com Cristo e, consequentemente, sermos um com Deus. Por isso, daí, a importância da unidade dentro da igreja, da importância da gente estar todo mundo rumando para o mesmo lado, para o alvo. E o alvo, meu irmão, é Cristo. O alvo é Cristo. A palavra é Cristo, o verbo é Cristo. Amém? Então, quando você diz sim para Cristo, você passa a ser um com Ele e, consequentemente, um com Deus. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra essa noite, para que ela possa preencher o seu coração, que ela possa preencher o seu espírito, e que você possa renovar essas forças. É sempre bom a gente estar ouvindo novamente essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, porque eu vou te dizer, meu irmão, o mundo só tem problema, esse mundo é mau. Então, eu deixo essa mensagem para você de alegria, essa mensagem que Jesus Cristo vive e que Ele reina para sempre, e que você, a partir do dia que disse sim, você é um com Ele. E você, irmão, que porventura esteja assistindo esse vídeo, que ainda não disse sim para Cristo, aproveite esse momento. Procure uma igreja evangélica,
confesse os seus pecados a Cristo e venha viver essa vida de alegria, porque a gente começa a experimentar esse paraíso, essa vida eterna, aqui mesmo neste mundo, porque aqui a gente recebe, a gente tem a alegria de Cristo, que não é a alegria que o mundo nos dá, é uma alegria diferente, só Ele consegue preencher o nosso espírito. Então, irmãos, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Então, nós vamos agora, irmãos, fazer uma oração de agradecimento, uma oração, assim, de louvor a Deus, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu queria pedir aos irmãos que fechassem os olhos aí também, se possível, ficar de pé, em reverência ao nosso Deus. E, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu queria nesse momento, Pai, fazer uma oração assim, Senhor, fervorosa, uma oração de fé, Senhor. Uma oração, Senhor, que Tu possa agora, Deus, estar alcançando cada lar, Senhor. Cada um que esteja nos assistindo nesse momento, Pai. Que Tu possa descer agora, Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor, nessa casa. Que Tu possa entrar, Senhor, nesta casa, porque eles estão de portas abertas a Ti, Senhor. Entra, Senhor, nesse lar. Faz, Pai, a Tua obra, Senhor, na vida dessas pessoas, alcança as nossas famílias, Santo Deus, alcança os nossos filhos, alcança as nossas esposas, alcança os nossos esposos, alcança os nossos pais, meu Deus, porque, Senhor, é muito bom, Senhor, é muito maravilhoso te servir, ó Pai. Então, Deus, alcança a vida das nossas entes queridos, dos nossos colegas de trabalho, usa-nos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser instrumento de salvação na vida dessas pessoas, meu Deus, porque, Senhor, essa obra que Tu fizeste é muito grandiosa, a grande obra de Deus, que foi nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Então, Deus, eu Te peço essa noite que Tu nos dê uma boa semana, uma semana maravilhosa, e que a gente possa ser um diferencial por onde a gente andar, e que essa palavra tenha enchido os nossos corações, porque a Tua própria palavra diz, Senhor, que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, Deus, enche os nossos corações para que a gente possa estar proferindo essa palavra nos 4 cantos da terra por onde nós andarmos. Desejar a todos um bom final de semana e uma boa Páscoa. Amém.